Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje é um dia especial, pois vamos falar de algo que faz parte do nosso dia a dia, que é empreender em casal e construir sonhos juntos. A gente sabe que empreender em casal é algo prazeroso e, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Porque são duas cabeças pensando, né? Duas cabeças diferentes. Vamos mostrar também os desafios, as vitórias, algo que ninguém vê. É isso aí, pessoal. Hoje é um dia que a gente vai abrir os nossos corações, né, e falar um pouquinho sobre o que nos levou a empreender, os desafios, as dificuldades que a gente tem ultrapassado e debater um pouco sobre esse tema. Sim, sim. Miguel, então hoje a gente vai começar com a pergunta básica, né, que é o que te levou a seguir os caminhos do empreendedorismo? Pronto, Adriana, essa pergunta aí remonta de muito tempo atrás, né? Que eu me lembro desde criança, eu sempre quis emprender. E acho que desde que a gente se conhece, né? Sim, sempre falou sobre isso. Sim, exatamente. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a trabalhar foi ao lado do meu pai, numa indústria que ele tinha de metalúrgica, ainda tem, né? Eu lembro que eu tinha 14 anos na época, enfim, trabalhando nas férias, e eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai fazia... De menor ainda, né? Meu pai tinha empresa de ar-condicionado, construção civil, eu acompanhava sempre nas obras dos prédios que ele construía, condomínios. Sim. E a empresa de ar-condicionado dele era muito grande, realmente muito grande na época. Tinha até marca própria, com fábrica na China. Cheguei a viajar com ele para a China, então eu já vivia no meio disso aí. Vamos dizer que creio que acabei puxando o gancho com meu pai, né? Meu pai, um grande homem, e foi muito... Como é que eu ia dizer? Foi algo que já estava dentro, né? Eu estava dentro da situação. Então, Tá no sangue, né, também? Né? Acaba puxa um pouquinho, sim, né, do seu pai. Então, assim, entre altos e baixos, realmente a vida toda eu fui empresário, vamos dizer assim. Miguel, durante a nossa trajetória, teve algum momento que a gente sabe, né, que sempre tem, né, que você pensou em desistir, e se pensou, como lidou com isso? Sim, Adriana, eu creio que todo empreendedor, né, tem os seus altos e baixos e o seu momento de fraqueza, né? Sim. Mas vamos dizer que com o tempo a gente já se acostuma a isso e a gente aguenta muita pressão, né? Nós que somos empreendedores, empresários. É verdade. E acabamos interiorizando isso e vamos dizer que no início, né, eu pensei em desistir, mas algo muito rápido, né? Porque não tem o porquê desistir, né? A gente não pode desistir, a gente nunca pode desistir. E atualmente eu levo isso como uma situação normal, né? Uhum. Eu sei que todo dia tem dificuldades. É, né? Verdade. Tem também as vitórias, né? Mas são mais dificuldades que vitórias. Mas desafios, né? Muito desafio, mas a gente tem que saber enfrentá-los de frente e transformar aquele problema numa oportunidade ou trazer uma solução, né? Então, eu creio que desistir não é solução. Desistir não faz parte, né, do jogo. Exatamente. E aí, assim, o que você acha? Qual foi o primeiro negócio que você sentiu que realmente a coisa estava andando mesmo, assim, que te deu aquela segurança? Então, Adriana, como eu te falei, eu comecei a empreender desde muito jovem e sempre ligado ao ecossistema de empresas do meu pai. E com isso aí eu sempre lidei com grandes volumes de valor em negócio, enfim. Mas vamos dizer que a coisa virou quando a gente começou a trabalhar sozinho, em 2013, a gente já se conhecia há alguns anos nessa época, né? Sim, sim. Então foi quando a gente decidiu montar as empresas próprias nossas, né? De investimentos imobiliários, onde a gente chegou a ter 150 brokers em Londres, né? Como você sabe, em Paris, em Portugal. E a gente vendia esses investimentos. Então, a partir daí, eu creio que foi um momento que a gente sozinho começou a ganhar bastante dinheiro. Então, eu creio que o ponto de virada foi aí, né? Foi uma fase também bastante aprendizado, que uma coisa é a gente estar empreendendo, mas de uma certa forma, como eu estava, né? Eu trabalhava junto com meu pai. Tem um apoio, né? Então, quando a gente segue um caminho sozinho, a gente começa a enfrentar dificuldades, né? Principalmente quem está começando, portanto, exige um aprendizado, né? Então, a partir desse momento também houve uma queda, né? A gente teve uma queda grande após esse período bom, né, na nossa vida. Mas eu considero isso positivo, né? Que essa queda levou a gente a aprender bastante, tanto a gente adquiriu muito conhecimento
né? E o aprendizado foi, vamos dizer, melhor que o dinheiro, né? Porque Sim. isso Necessário também, né? permitiu futuramente fazer a coisa de outra forma, né? E como eu digo assim, né? Eu sempre falo que conhecimento é tudo, né? Uhum. Então a pessoa que detém conhecimento, a pessoa pode cair quantas vezes for que ela vai fazer aquilo de novo, que ela sabe como fazer, né? É isso aí. E aí, assim, que conselho você daria, né? Que orientação você daria para quem tem medo de arriscar a empreender? Que eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, ou quem está assistindo deve estar se fazendo nesse momento. Então, Adriano, o que eu acredito é que, para já, o medo, né, nos impede de fazer algo positivo, né? Então, a pessoa que tem medo, ela vai ficar estagnada, ela vai ficar parada Uhum. naquele local, né? Então, assim, eu sempre apoio, né, que a pessoa arrisque sem medo, né? Porque, enfim, quando a gente entra no negócio, né, a gente quando a gente entra no negócio, a gente entra para ganhar ou para perder. Obviamente, temos que ter os riscos calculados. Então, eu aconselho que qualquer pessoa que deseja empreender, quando for entrar num ramo de negócio, né, que ela domine aquele assunto. Eu acho que isso é o principal. Então, se ela não dominar 100% daquele Importante. assunto, antes de ela começar, que ela estude o mercado, que ela estude o negócio, né? Uhum. Preferência, se ela puder começar a trabalhar com outra pessoa que já faça aquela atividade para captar aquele conhecimento, tá? Que toda forma é um investimento que ela está fazendo. Ela vai trabalhar Sim. para outra, né? Da mesma forma que eu, quando comecei a trabalhar com meu pai. Então, eu puxei aquele gancho da construção civil, dos investimentos Foi pegando imobiliários, experiência, né? né? Eu fui pegando experiência. Então, a pessoa está Verdade, ali, importante. está ganhando menos, certo? Mas a pessoa Sim. está investindo nela mesmo, está ganhando conhecimento. Então, é realmente estudar e tendo todo o conhecimento na mão, a pessoa sabendo como chegar lá, o caminho é não ter medo. Obviamente, tem que ser cauteloso, né? Uhum. A pessoa tem que ter disciplina, tem que ter constância, ou seja, a pessoa tem que trabalhar todos os dias, bater de frente naquilo ali até dar certo, né? Porque a gente sabe que para chegar lá, a pessoa pode demorar uma semana, pode demorar meses, então a pessoa tem que bater até acontecer. Então, realmente é conhecimento, e com conhecimento Sim. ninguém tem medo. É porque eu já vi uma frase uma vez, assim, o sucesso vem da constância, né? Não vem simplesmente de um ato, ele vem da constância, do dia a dia, É isso mesmo. da construção, Certeza. né? E aí, assim, vamos imaginar aqui que se você pudesse voltar no tempo, qual decisão decisão empreendedora que você mudaria no passado? Então, Adriana, nós cometemos um grande erro no passado, Uhum. 2013, 2014, quando a gente começou a ganhar muito dinheiro, né, na nossa empresa de investimentos imobiliários. Éramos bem mais jovens, né? Então a gente começou a investir. Sim. Eu lembro que abrimos 7, 8 empresas, ramos diferentes, tudo de uma vez, e canalizamos os lucros que vinham de uma empresa para várias outras, né? Desfocou, né? E empresas que nem tínhamos domínio, né? Conhecimento. Tanto foi o tal erro. A gente foi fazer negócios que não dominava esses negócios, né? E por conta disso a gente acabou falhando, né? E o foco ficou disperso, né? E quando a gente dispersa o foco, a gente não consegue ter sucesso. A gente tem que fazer um negócio, faz aquele negócio dar certo, está em andamento e faz outro. Então eu mudaria isso. Eu iria com mais calma, focaria mais na empresa de investimentos, para solidificar mais o caixa, e a partir daí ia assim fazendo outros negócios, um por um, e iria estudar. Foi coisa que eu não fiz no passado, já fui entrando, acreditando que era invencível. Que era possível, né? E eu fui investindo em algo que eu não dominava e acabei caindo. Pois é, o foco, né? Um dos pilares, né, do sucesso. Exatamente. E assim, para quem está iniciando, para um empreendedor iniciante, o que você acha que é o maior erro que ele pode cometer? Pronto, aí eu falo novamente. O maior erro que um empreendedor iniciante pode cometer é entrar no negócio que não tem conhecimento, certo? E ele também entrar no negócio sem entender que ele vai ter que ser disciplinado e constante naquilo que ele vai fazer, certo? Então, Sim. Basicamente é isso. Entender do negócio é tudo, né? Certeza. Assim, entender do negócio e também gostar daquilo que se faz, né? Porque gostar acaba que a pessoa faz como um lazer, digamos assim, né? Quando a pessoa gosta daquilo que faz, né? Sim, eu acho importante, né, que a pessoa realmente goste do que faça, né? No meu caso, eu gosto de empreender no geral, portanto, eu gosto de trabalhar
E eu gosto de investir, eu gosto de arriscar, né? Apesar que hoje já tenho mais cautela, já penso mais, né? Tá mais experiente, né? Então a gente já tem que ir com mais cautela para não tropeçar. Só que na realidade é isso mesmo, você falou. E assim, voltando um pouco para nós, né? Aqui, o que é que você acha que podemos evoluir ainda como empreendedores? O que é que podemos aprender? Bom, Adriano, eu creio que na nossa fase de vida, né? A gente tem que continuar buscando conhecimento, né? Aprender cada vez mais, né? E seguir do jeito que a gente está fazendo, com cautela nos negócios. Concordo. E além disso, aprender a ter também um pouco mais de paciência com as coisas, né? Enfim, eu acho que a gente tem evoluído bastante nos últimos anos e, enfim, a prova está aí, estamos crescendo e está dando tudo Sim. certo. Controlar mais a ansiedade, né? Certeza. É um pouco mais de paciência que vai dar tudo certo. Miguel, então, para a gente estar finalizando aqui, qual o seu maior sonho como empreendedor e família, como família? Bom, Adriano, essa pergunta eu volto para você responder. Eu acredito que não tem um sucesso melhor do que a família estar andando no caminho do bem, né? No caminho, seguindo os passos de Deus. E acho que isso como família, né? Como empreendedor, como empreendedora, eu acho que a gente tem que tentar atingir a estabilidade financeira, tentar manter essa estabilidade, que eu acho que é o mais importante hoje em dia, tentar manter a estabilidade. Isso, claro, conciliando com a família, né? Porque os filhos também precisam de atenção, o marido, a família no geral, né? Eu acho que é isso. Uma pessoa bem organizada, né? A gente consegue separar os horários, né? Sim, tem que saber organizar, porque realmente nós que temos 3 filhos, a demanda é bem puxada, né? Isso eu aprendi com meu pai, há tempo para tudo, né? Tem que saber... Mas tem que organizar, né? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa energia que nos move todo dia, que é acreditar, empreender e seguir uma vida com propósito. Empreender não é sobre sorte, é sobre decisão, coragem e trabalho árduo. E você que chegou até aqui, se gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir, que está iniciando a sua jornada empreendedora. Viu, pessoal? Já comentar aqui no vídeo o que é que você achou. Um abraço, até a próxima e bons investimentos. E lembra, cada grande sonho começa com o primeiro passo. Até a próxima!